possa falar em cada coração, Senhor, em cada um dos teus filhos, das tuas filhas, todos aqueles que estão aqui, Senhor, acompanhando este culto. Que onde estiver agora um coração aberto, Senhor, que esta palavra possa cair, possa penetrar e possa trazer bons frutos, ó Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio de sentar na mesa com os meus irmãos para partilhar esta palavra. Eu te peço, Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome o teu assento, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, a palavra que eu quero partilhar com vocês nessa noite é uma palavra que com certeza você já deve ter ouvido. É uma palavra que com certeza você já deve ter ouvido o pastor Calixto ou qualquer um dos outros pastores ministrando essa palavra. Essa palavra fala de um homem chamado Neemias. E Neemias, ele é de uma época muito difícil para o povo de Judá. Neemias ele é de uma época quando Judá estava num processo de saída do cativeiro. Nós sabemos que o povo de Israel passou por diversos momentos difíceis. O povo de Israel sofreu antes de ser nação na mão dos egípcios. Depois o povo de Israel passou diversos momentos difíceis com as nações vizinhas. Nós encontramos esses relatos no livro de Juízes. Depois o povo de Israel, por desobediência, por afastamento do propósito de Deus, eles sofreram na mão dos assírios. E depois, num outro momento, foram os caldeus, foi o povo da Babilônia, que veio com muita força, com muita fúria contra o povo de Judá. E diz a Bíblia que a destruição que eles causaram foi uma destruição imensa. Eles destruíram a referência daquele povo, eles destruíram o templo de Jerusalém. Aquela obra que foi construída por Salomão, eles destruíram aquele templo. Eles destruíram toda a cidade, eles destruíram todo o muro daquela cidade, eles destruíram tudo. Então diz a Bíblia que o povo de Judá, eles ficaram divididos em dois grupos. Quais eram os dois grupos? Aqueles que tinham ido para o cativeiro, aqueles que estavam na terra da Babilônia, e eles estavam lá passando por situações difíceis na terra da Babilônia. E o outro grupo era o grupo daqueles que ficaram na terra. E é interessante porque a Bíblia tem as narrativas dos profetas, e nós temos profetas como, por exemplo, o profeta Ezequiel, que fez parte dos cativos. Nós temos o exemplo de Daniel, que também fez parte dos cativos. Mas nós temos um profeta como Jeremias, que não foi para o cativeiro. Ele é contemporâneo daquele momento, mas ele não foi para o cativeiro. Deus o preservou. Pois bem, Neemias, ele não estava no meio dos cativos, e também não estava na cidade de Jerusalém. Neemias, ele trabalhava nessa ocasião por um rei chamado Artaxerxes. E diz a Bíblia que Neemias, ele tinha um cargo importante para aquele rei. Ele era copeiro. Ele era copeiro do rei. E diz a palavra de Deus, lá no capítulo de número 1, que Neemias recebe a visita de um dos seus primos, um homem chamado Hanani. E esse Hanani, quando veio para visitar Neemias, diz a palavra de Deus que ele trouxe más notícias. Terrível coisa é quando você encontra alguém e esse alguém não tem uma boa notícia. Terrível coisa é quando você encontra alguém que há muito tempo que você não vê, e essa pessoa te fala que algo não está bom, que algo não está indo bem. É terrível receber uma má notícia, uma notícia de um exame que não está bem. A má notícia é que alguém está caído, que alguém está preso. A má notícia é que alguém se perdeu e desviou dos caminhos do Senhor. Queridos, eu não vim nessa noite trazer uma má notícia para você. Deus me trouxe de São Paulo até aqui para trazer uma boa notícia para você. Aleluias. Talvez você está aqui hoje esperando uma resposta de Deus. A resposta do Senhor é que Ele tem ouvido a tua oração, e Ele tem bênção, Ele tem milagre, Ele tem resposta para você nessa noite. Em nome de Jesus, você pode glorificar e aplaudir esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Porém, Neemias recebe uma má notícia. E a notícia que ele recebe é que seus irmãos estavam sofrendo. Eles estavam em miséria. Eles estavam em opróbrio. E sabe o que aconteceu?
Quando Neemias recebe aquela notícia no coração dele, pastor Calixto, acendeu uma chama. Acendeu uma chama. Falar de missão é falar de uma chama que acende. Posso ouvir amém, queridos? Acendeu uma chama. E quando acende uma chama no nosso coração, nós ficamos inquietos. Falar de missão é falar de uma inquietude que toma a nossa vida. Aleluia. Quantas vezes eu já passei na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, e de carro às vezes, ou de moto, passando ali, vendo aquelas pessoas, aquele desprezo, eu falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Sou pastor de uma igreja desse tamanho, na Vila Brasilândia, uma rua sem saída, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Missão não tem a ver com as nossas condições, missão não tem a ver com o recurso que nós temos, missão tem a ver com a chama que arde no nosso coração. O Deus que levantou Neemias, Ele deu condições, Ele deu dinheiro, Ele deu estrutura para Neemias fazer aquela obra. O Deus que chama para a missão, Ele nos dá estrutura para que nós possamos fazer a vontade dEle e a obra dEle onde Ele nos levantar. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus? Então aquela chama acendeu e Neemias ficou inquieto. Capítulo 1 vai dizer: assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive orando e jejuando perante o Senhor. Assentei-me, chorei e lamentei são atitudes normais. Assentar, chorar e lamentar, todos fazem isso. Só que a chave vira quando Neemias começa a agir como um homem espiritual. Então eu orei e jejuei perante Deus dos céus. Quando eu cheguei aqui, fui lá na sala do gabinete do pastor Calixto, eu falei, pastor, que igreja bonita, que igreja bacana, que lugar maravilhoso. E uma das coisas que o pastor falou é que nós conservamos a oração aqui. Nós temos oração. Eu falei, glória a Deus, porque onde tem oração existe o agir de Deus. Irmão, acenda a mão para o céu. Aleluia. Você que tem orado, você que tem clamado, você que tem colocado causas na mão do Senhor, haverá resposta de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Então veio a inquietude, veio o despertar, e na hora que ele orou e jejuou, buscou a Deus, Deus começou a dar estratégias. Repita comigo, nesta noite, mais alto, diga, nesta noite, Deus me dará estratégias. Então Deus deu estratégias para ele. Ele foi consultar o rei, que ele era submisso. Não sei se você tem essa consciência de quando você é submisso, Deus honra você. Quando você é submisso às autoridades, à liderança, quando você é submisso ao teu pastor, Deus te honra. Deus te honra. Posso dizer amém, queridos? Diz a Bíblia que Moisés, servo do Senhor, morreu. Então Deus falou com Josué, servo de Moisés. Josué era submisso, por isso que Deus levantou a vida dele. Diz a Bíblia que Neemias recebe a autorização do rei para fazer a obra, recebe recurso para fazer a obra, recebe cartas para fazer a obra. Diz a Bíblia que Deus coloca pedreiros, Deus coloca marceneiros, Deus coloca carpinteiros, Deus coloca pessoas ao redor de Neemias, para que ele fosse lá para Jerusalém reconstruir aquela cidade. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus que coloca pessoas certas no nosso caminho. É o Deus que coloca pessoas certas, conexões certas na tua vida, pontes na tua vida. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que serão verdadeiras pontes de bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Aleluia!
Diz a Bíblia que ele começa a reconstruir, que ele começa a trabalhar, e os primeiros impedimentos começaram a acontecer, as primeiras oposições. Quem está entendendo, diga amém. As primeiras dificuldades, os primeiros obstáculos. Quando eu estive lá em Moçambique, nesse começo de ano, para cavar o poço, meu Deus, quantas dificuldades. Pastor Calixto, eu estou desde o ano passado programando a viagem, e a minha ideia era viajar para Moçambique no mês de outubro do ano passado, e já estava programado. Só que a nossa filha, Deus preparou a nossa filha, a nossa Helena, que está ali, e ela nasceu em novembro. Eu falei, não posso ir em outubro, eu vou depois que minha filha nascer, depois que tudo estiver certo. E sabe o que aconteceu no mês de outubro? Aconteceu as eleições lá em Moçambique, as eleições presidenciais, e o presidente que ganhou, ele era da oposição, e Moçambique virou um negócio, virou um caldeirão. Uma guerra terrível começou a acontecer em Moçambique em outubro, exatamente no mês que eu queria ter ido para lá. E as pessoas começaram a morrer, e me colocaram num grupo, eu tenho contato em Moçambique, me colocaram num grupo de Moçambique, e a cada meia hora chegava notícia naquele grupo que alguém tinha morrido, que alguém tinha sido apedrejado, que alguém tinha sido esfaqueado. Eu falei, misericórdia, vou sair desse grupo, está amarrado, em nome de Jesus. E uma tragédia atrás da outra, e eu comecei a orar, queridos. Falei, Senhor, não tem condições, minha filha acabou de nascer. Então nós programamos a viagem para o mês de janeiro. Só que a condição de Moçambique continuou terrível, ao ponto dos pastores de lá, eu tenho amigos padres, eu tenho amigo pastor lá, eles me escreveram dizendo, pastor, não venha, está um caos em Moçambique, não venha. E Deus falou comigo, você vai. Falei, Senhor, eu estou na tua palavra, Senhor. Passagem comprada, visto pronto, tudo pronto, queridos. Eu ia embarcar uma segunda-feira para Moçambique. No domingo, um dia antes, houve um acordo em Moçambique e um cessar de guerra para a glória de Deus. Eles entraram no acordo, levantaram a bandeira branca, 40 dias, Moçambique ficou pacífico, e eu pude ir para lá para a glória de Deus. Cheguei em Moçambique, cheguei em Beira, quando nós começamos a cavar o poço, cavamos um poço, deu errado. Lá não tem essas máquinas igual o pastor mostrou aqui. O nosso poço lá em Naini, na casa de operação, é desse porte aí. Aquela máquina lá não, lá é manual. Começamos a cavar o poço, quando começou a aparecer água, travou a máquina, perdemos a máquina. Tivemos que esperar uma outra máquina chegar, tivemos que cavar um outro poço. Dias trabalhando, tivemos que cavar um segundo poço. O segundo poço deu problema. Tivemos que cavar um terceiro poço. E na hora que cavou o terceiro poço, era na véspera da minha volta para o Brasil. E para a glória de Deus, no penúltimo dia, na véspera, saiu água para a glória de Deus. Quando eu tomei daquela água, irmãos, eu não aguentei, eu chorei demais de emoção. Oposição, dificuldade, crise. Repita comigo, oposição. Mais alto, diga oposição, dificuldade e crise. São essas combinações que Neemias teve, que eu tenho, o pastor Calixto tem, os demais companheiros de ministério aqui também tem, e você também tem, quando você coloca a mão no arado. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui e falar para você de Atos dos Apóstolos. Quando a igreja recebeu a voz de Jesus, antes da sua ascensão, Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o poder, e vós sereis as minhas testemunhas.
O pastor falou aqui, eu acho que 3 ou 4 vezes, que nós somos testemunhas de Cristo. Diga para essa pessoa do teu lado: você é testemunha de Cristo, aleluia. Sabe o que é testemunha? Testemunha é aquele que fala: eu vi, eu estava lá, eu presenciei, eu estava na cena, eu vi o que aconteceu. Testemunha é aquele que tem experiência. Se prepare, porque você será testemunha daquilo que Cristo fará na tua vida a partir dessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e adore Ele por isso, aleluia. Oposição, crise, dificuldade. A igreja primitiva passou por isso. A igreja parou. A igreja cresceu para a glória de Deus. Neemias começou a fazer a obra, as oposições vieram. No primeiro momento, veio com ameaças: nós vamos parar, virar uma raposa, vai derrubar o muro de pedra que vocês estão edificando. No primeiro momento o adversário ameaçou, só que Neemias não parou por causa das ameaças. Não pare por causa das ameaças. Posso ouvir glória a Deus? Em um segundo momento eles começaram a mudar a estratégia. Eles começaram a tentar distrair Neemias e tirar Neemias do foco. Vamos congregar lá no Vale de Ono, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma celebração. E Neemias falou: não vou parar, eu estou numa grande obra e não vou parar. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Nós estamos muito distraídos. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós estamos muito dispersos. Nós somos de uma época que nós temos a facilidade de ter uma internet, de ter um aparelho de celular que te dá conexão com qualquer coisa do mundo. Se por um lado isso ajuda, e como ajuda, e como a gente consegue evangelizar, e como a gente consegue falar da palavra de Deus, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo isso rouba a gente. Muitas pessoas estão distraídas. Às vezes senta para assistir uma série e fica ali 2 horas assistindo uma série. Às vezes senta ali na frente da rede social e fica 2 horas. Eu não tenho nada contra essas coisas, porque eu também uso rede social. Mas às vezes nós gastamos tanto tempo com essas coisas. E quando se fala de oração, e quando se fala de busca, não são todos que conseguem se desconectar um pouco para ter o seu contato com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não são todos que conseguem dobrar os joelhos e orar. Não são todos que conseguem deixar o telefone um pouco de lado para buscar a presença de Deus. Às vezes nem na hora do culto a pessoa consegue se desconectar. Queridos, Neemias falou: não, eu não vou sair, eu estou numa grande obra. Sabe o que Neemias fez? Ele manteve o foco. Não tem como fazer missão se você não manter no foco o propósito que Deus colocou no teu coração. Eu passo tanta luta, irmãos, para fazer os trabalhos. Às vezes faltam voluntários. Às vezes aquela pessoa que se comprometeu de ir não vai, não tem compromisso. Nós estamos numa época que são poucos obreiros que são compromissados. Grande parte quer só fazer, mas não quer realmente assumir o compromisso. E se nós não ficarmos focados, nós deixamos de fazer, nós desanimamos. Quem está entendendo, diga amém. Neemias falou: não, eu estou no foco, estou naquele objetivo que Deus colocou no meu coração. Falar de missão, irmãos, eu quero encerrar. Falar de missão é falar de você cumprir o objetivo que Deus colocou no teu coração. Talvez o objetivo de Deus para você fazer missão seja igual o pastor falou aqui, de estar lá evangelizando, de estar lá falando do amor de Jesus. Fale do amor de Jesus, não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. É no hospital, é numa fila, é no carro de aplicativo, onde você estiver, fale do amor de Jesus, porque Jesus está voltando. Posso ouvir amém, queridos?
Seja apaixonado por Jesus. Não perca as oportunidades de falar de Jesus. Talvez a tua missão não é igual a minha de trabalhar com dependente químico. Talvez a tua missão não é igual a minha de pegar o avião, atravessar o oceano e ir lá no fundo de Moçambique. Talvez a tua missão é outra. Faça aquilo que Deus te levantou para fazer. Aleluia. Pastor, no meu coração não arde nada. Pastor, no meu coração não arde desejo de nada. Alguma coisa está errada, queridos. E nessa noite nós seremos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. Porque nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te confrontar, vai me confrontar e vai mostrar para mim, para você, aquilo que Ele tem para a nossa vida. A partir do momento que você está conectado com a missão, a partir do momento que você está conectado com a missão de Deus na tua vida, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a chegar, as portas começam a se abrir, a condição ela veio sobre a tua vida. Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, a partir de hoje, ou vai ser através de um sonho, ou vai ser através de uma pregação, ou vai ser através de uma profecia, o Espírito Santo vai falar no teu coração, e Ele vai te chamar para uma grande obra, porque você é um escolhido para uma grande obra, aleluia. E se teu ministério está parado, em nome de Jesus, pega a sua harpa de volta e volte a louvar o Senhor, porque Deus, Ele tem pressa para usar a tua vida. Quantos podem glorificar o Senhor e aplaudir ao nome de Jesus? Quantos recebem esta palavra? Diga amém. Que Deus abençoe. Pastor Calixto, mais uma vez, obrigado pelo carinho. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Quando eu conheci o pastor Calixto, conheci o bispo Samuel Ferreira na rádio, eu fiquei muito feliz, muito honrado. E o que mais me chamou a atenção é a humildade, é o acesso, é ver Deus na vida desses homens. Vocês que estão aqui, que são pastoreados pelo pastor, vocês têm um homem de Deus que pastoreia a vida de vocês. Valorize isso em nome de Jesus. Porque os dias são maus, mas eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem levantado remanescentes para falar da palavra, custe o que custar. Amém, queridos? Pastor, que Deus abençoe. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida do pastor Luciano. Glória a Deus. O Senhor é o verbo, e o verbo é Ele. Ainda tem isso aí?